Irmãos, dá para falar de máscara, mas o fôlego já não é mais o mesmo, né? Então tem que tirar a máscara, realmente, para falar. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre onde estão as suas raízes, as nossas raízes, para a gente se situar. Hoje as notícias chegam até nós mais rápido pela internet do que pela TV, né? O jornal. Antigamente só tinha jornal, hoje tem TV, mas além disso tem a internet. E com a internet a gente pode se conectar a qualquer momento e a hora que quiser, nós também podemos desconectar, né? Isso faz com que a gente consiga saber no momento em que nós queremos alguma notícia, né? Alguma coisa que está acontecendo. Para algumas pessoas tem uma dificuldade de desconectar, né? Outras têm dificuldade de se conectar e precisa muitas vezes de um incentivo para algumas pessoas se conectarem. Outras precisam de um incentivo para se desconectar, né? É interessante, mas hoje nós temos uma realidade assim. E uma das coisas que essa nossa era da internet tem colocado, tem incentivado, é essa questão de ligar e desligar a hora que a gente quer, né? Isso nos faz com que a gente não precise de ter tanto compromisso, nem tanta responsabilidade com algo que nós estamos vendo ou que nós estamos participando, né? Então, é algo assim, é um outro lado, né, da nossa tecnologia, da internet. Não sei como seria se a gente conseguisse, ou se a gente precisasse, na hora de conectar, na hora de desconectar, tivesse que ter um protocolo também, né, de medidas do jeito que a gente tem quando se encontra pessoalmente, né? Quando a gente se encontra pessoalmente, a gente não desliga, né? Não chega lá e de repente liga a pessoa e a gente começa a conversar. A gente chega devagar, vai entrando numa conversa, né? Vai se entendendo. E para ir embora, se afastar também, a gente tem um protocolo de educação, né? Que a gente vai se despedindo aos poucos e depois vai embora. Mas fica aquela conexão, né? E sabe que antigamente a gente falava em compromisso. Existe um certo compromisso quando nós encontramos com alguém, conversamos com alguém. Dessa conversa pode surgir muitas coisas, né? Pode ser que termine por ali. Pode ser que isso seja o início de um compromisso. Não sei. Antigamente, a gente falava em compromisso, já falava que era um relacionamento amoroso, né? Eu tenho um compromisso hoje. Ah, tá. Então já entendemos. Você tem um compromisso, você vai ter um encontro com alguém, encontro amoroso com alguém. Mas hoje em dia não sei, né? Se é bem assim. Mas você falar que tem um compromisso com alguém já era uma coisa séria, né? Era uma coisa real. Hoje, acho que não sei se fala está comprometido, né? Ou gente, já não sei mais qual é a palavra certa, né? Para a gente explicar isso. Mas antigamente tinha essa questão do compromisso. E relacionamentos, eles eram para a vida toda, né? Os relacionamentos eram compromissos para a vida toda. E não se desligava, né? Eram compromissos que criavam raízes. Relacionava com alguém, né? Quanto mais, vamos dizer assim, a vida simples, mais a gente tem tempo para os relacionamentos. Então, no interior, por isso mesmo, né? No interior tem menos coisas, menos
tarefas, né, de trabalho do dia a dia, menos, talvez, né, não menos responsabilidades, mas menos atenção voltada para outras coisas. E a gente tem mais tempo para as pessoas, tem mais tempo para conversar, né? Para ir tomar um cafezinho na casa do outro. Isso no interior tem mais tempo, a distância também é mais curta, o tempo que desloca de um lado para o outro é mais rápido, então isso favorece muito os relacionamentos. Não sei se você tem algum relacionamento raiz. Você tem algum relacionamento raiz? Raiz quer dizer não no sentido de básico, não no sentido de rudimentar assim, né? Mas relacionamentos firmes que criam raízes. Você tem relacionamentos firmes que criaram raízes e que, apesar de passar por muita coisa, ainda continua firme? Você tem relacionamentos assim, né? Nós precisamos de relacionamentos assim. Esses tipos de relacionamentos que duram, né? A gente pode ver, por exemplo, as plantas. Se a gente vai falar de raízes, as plantas, geralmente, elas crescem para baixo, a raiz, depois cresce para cima, né? Ou, no máximo, assim, ao mesmo tempo. Mas a planta, para se firmar no solo, ela precisa de raiz. Precisa ter a sua base ali, né? Outras plantas continuam lançando as suas raízes durante todo o tempo. Não para. A raiz continua a crescer e a gente vê, por exemplo, essas calçadas arrebentadas, né, com árvore ali que arrebenta toda a calçada porque a raiz continua crescendo. É assim, né? Algumas plantas são assim. E as raízes, o que elas fazem com essas plantas? Basicamente alimenta a planta, né? Retira os nutrientes do solo, secundariamente também um oxigênio que está no solo, também, né? E vai garantir um bom crescimento da planta. Então, em geral, assim. E não dá para a gente desconectar uma planta do solo, assim, fácil, né? Os irmãos, antes de chegar aqui presencialmente, tinham umas plantas aqui no lugar da é mangueira, né? Estava pensando que era abacateiro, mas é mangueira. Então, né? Não dá para chegar era uma planta assim, pequena, mas eu não consegui tirar, não. Puxando não dava para sair, tive que serrar ali, né? Depois os irmãos vão ver que está nascendo ali o remanescente, né, daquele toco lá, tá nascendo de novo, tem que tirar. Mas não dá para tirar assim tão fácil uma árvore, por exemplo, né? Uma samambaia que nasce no cantinho assim é bem fácil. Tem uma raizinha bem fraquinha, tira fácil, mas essas que têm raízes maiores é difícil de tirar, por isso que a gente precisa pensar bem aonde é que nós vamos plantar uma árvore, porque depois vai ser difícil arrancar, né? Então, uma das coisas ruins que nós vemos muitas vezes na cidade é a árvore bem debaixo do fio elétrico, né? Porque a árvore vai crescendo, de tempos em tempos vai ter que aparar aquela árvore, porque senão vai arrebentar o fio. Seria melhor se fosse plantada do outro lado, né? Então a gente vê situações assim, precisa planejar bem onde que a gente vai plantar as nossas árvores, a nossa planta, né? Então, lançar raízes, a gente também, como se a gente dissesse, eu vim para ficar e eu vim para conviver, eu vim para aprender, eu vim para crescer, né? Você vai lançar raízes em algum lugar, é como se eu dissesse isso. Eu vim para ficar. Então, o que a Bíblia fala, né, para a nossa vida, por exemplo, em relação às plantas? Vamos ler em Colossenses capítulo 2, versículos 6 até 8. Colossenses 2, 6 até 8. Diz assim:
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Fala de raiz aqui, né? De enraizados, edificados. Então, aonde nós vamos lançar as nossas raízes de fé? Onde nós vamos lançar nossas raízes conceituais, né? Vamos aqui ver, este trecho, ele nos fala sobre receber a Cristo. A primeira coisa, a mais importante na nossa vida é receber a Cristo e continuar a viver nele, né? Receber a verdade do Evangelho em nossa vida. O Evangelho faz uma verdadeira mudança na nossa vida, né? Muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa maneira de enxergar este mundo, muda a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. O Evangelho muda muita coisa em nós, né? Promove o perdão, quer dizer, nós, através do Evangelho, sabemos que Cristo promove o perdão dos nossos pecados, né? Muda também essa nossa vida interior. E nós vemos ali também a reconciliação que nós temos com Deus através de Jesus, reconciliação conosco mesmos, reconciliação com o nosso próximo. Nós vemos ali, né? Ele restabelece a unidade perdida com o nosso irmão. Mas é para fazer de maneira contínua, né? Não é de uma vez só. É algo contínuo. Tem algo que é de uma vez, tem algo que é contínuo. Então, como que é isso? O que é para ser algo acabado só uma vez e o que é para ser contínuo, né? Seja como for. A gente precisa ir crescendo em Jesus, tirando da nossa vida tudo aquilo que são outros deuses, tudo aquilo que são conceitos que não vêm de Deus, vêm deste mundo e nos são prejudiciais. Ideologias ou práticas antibíblicas, temos que ir nos livrando, né? Crenças antibíblicas, precisamos retirar da nossa vida. Então, como isso? Primeira coisa, ele diz assim: continuem a viver nele. Como? Enraizados, né? Primeira palavra, enraizados, e essa raiz que é o tema da nossa meditação hoje. Enraizados, aonde estão as nossas raízes? Como é que se lança a raiz em Cristo, né? Enraizados nele. Nós, quando ouvimos do Evangelho, quando nós lemos o Evangelho, quando nós somos apresentados ao Evangelho de Cristo e cremos, e nós recebemos a Cristo em nossa vida, como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida, né, de todo o coração. Então, nós estamos lançando as nossas raízes em Cristo. Quando nós consideramos aí em diante Jesus como a nossa referência. Então, nosso modelo, nosso Senhor. E aí nós lançamos a nossa raiz em Jesus. E essa ação, aqui, essa palavra, enraizados, ele fala de uma ação acabada. Alguma coisa que já foi feita e foi acabada. Você não faz de novo. Esse enraizar em Cristo é uma vez que você faz na sua vida, né? E enraizados ou radicados, né? Firmes em Cristo. Em Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3, nós temos lá uma passagem que nos fala sobre
sermos como uma planta, né, que lança suas raízes ali perto do ribeiro, e assim é a pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite. Ele diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ele começa falando ao contrário, né? Ao contrário daqueles que ficam nas rodas de escarnecedores, ou seja, naquelas rodas aprendendo coisas deste mundo, muitas vezes coisas destrutivas, prejudiciais para nós, né? E acabam enraizando as suas vidas nessas coisas. Então, ao contrário, aquela pessoa que medita a palavra de Deus dia e noite, aprende essa verdade eterna de Deus na sua vida, então ele é como essa árvore plantada à beira de águas correntes. A árvore plantada à beira de árvores correntes é uma árvore que nunca vai secar, a não ser que seque esse riacho. Mas tem que secar muito bem esse riacho, porque mesmo que seque, as raízes que estão profundas, elas ainda alcançam a umidade lá embaixo, né? Então ainda continua firme. E ali em Israel tem, de onde tirou esse exemplo, né? Tem riachos que não são perenes. Eles têm a época em que seca, tem a época que volta a correr, né? Então são riachos assim. Mas apesar disso, quando você tem uma árvore ali, ela vai continuar firme, porque mesmo quando não tem a água aparente, ela tem umidade lá no fundo, né? Então, a raiz, ela alcança lá e vai aonde precisa para nutrir a planta, nutrir essa árvore, mesmo que exista uma aparente seca, mesmo que exista um momento desértico, né, que parece que tudo ao redor tá seco, mas aquela árvore continua firme, sem folhas murchas. Então essa primeira coisa aqui aponta, né, para o prazer na palavra de Deus, na verdade de Deus, né, como uma parte da nossa vida que lança raízes em nosso Deus. Aí medita, reflete e se orienta através da palavra de Deus, incorpora aqueles aprendizados na sua vida, segue aqueles aprendizados na sua vida. Muitas vezes são aprendizados que estão completamente diferentes do que nós costumamos viver, né? Algumas coisas parecem muito diferentes. Puxa, né? Como é que eu vou crer num Deus assim? Logicamente parece uma incoerência. Mas isso é porque a nossa coerência está prejudicada, a nossa coerência que está deteriorada, né? E a palavra de Deus não muda, ela continua, né? E quando nós nos orientamos dessa fonte, então para a nossa vida aquilo é como algo que vai nos sustentar durante todos os momentos da nossa vida. Mas não é só isso, em Jeremias também, 17, versículos 7 e 8, nos fala sobre a pessoa que a confiança está no Senhor. Algo mais, ele acrescenta algo mais. Diz assim, 17, Jeremias 17, 7 e 8. Mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Parece semelhante, né? A árvore que é plantada na beira do riacho. Parece, em alguns momentos, que está deserto, está seco. Tem as estações do ano, tem momentos na vida que parece um deserto.
mas apesar de passar pelo deserto, a nossa vida ainda vai continuar com folhas verdes, né? Fresco e dando frutos. Como que isso é possível? É quando a nossa confiança está no Senhor. Quando a nossa confiança está no Senhor, toda a nossa confiança está no Senhor, nós vamos ser como essa árvore, né? Mesmo na seca da nossa vida, a gente ainda vai continuar produzindo frutos. Então, a gente fala hoje assim, puxa, mas agora eu estou num período período ruim da minha vida, não estou podendo, eu vou dar um tempo, né? Realmente, a gente pensa assim, né? Às vezes tem que dar um tempo mesmo, dependendo da situação. Precisa ser restaurado. Alguém que está muito machucado. Agora, a pessoa cuja confiança está no Senhor, mesmo nesse momento machucado, ainda é uma pessoa que é bênção para outras vidas. Mesmo assim, machucado, ainda a vida dessa pessoa inspira outras vidas, né? Quando a pessoa confia no Senhor, é a pessoa que está enraizado em Cristo. Então, é a pessoa que tem a sua vida em comunhão com Deus, se torna participante da natureza divina. A natureza, né? Se torna participante dessa natureza divina, não que nós vamos nos tornar como Deus, não é isso, né? Mas a nossa vida passa agora, então, a ter aquela comunhão íntima com Deus. Então, nesse sentido, nós começamos a fazer parte, temos parte com Deus, né? Quando estamos enraizados em Cristo. A árvore, ela está plantada no solo, mas ela não vira solo com o tempo. A não ser essa árvore, né? Chega uma hora seca e pode ser que aconteça isso e acaba virando, depois de 1 milhão de anos, acaba lá virando terra também, né? Vai se decompondo. Mas normalmente uma árvore ela não vira um solo, né? Ela se alimenta do solo. Ela participa do meio, daquele meio para tirar os seus nutrientes. Né? Ali, essa árvore ela vai sobreviver, ela vai viver a partir daquele solo, retirando nutrientes daquele solo. Então, ela não vai virar o solo. Nós também não vamos virar o próprio Cristo, se nós estivermos ligados com Deus, não vamos virar deuses, não vai ser isso. Mas nós vamos ser participantes dessa vida com Deus, né? Dessa vida de Deus. Quando nós estamos unidos com Cristo, então temos essa união espiritual com Deus. Participamos nesse sentido, nós participamos de Cristo. Somos irmãos em Cristo. É esse o sentido, né? Essa comunhão que nós temos. A nossa aparência, ela continua a mesma. Ela não vai mudar, né? A nossa personalidade continua a mesma. O nosso temperamento pode ser que mude para melhor, né? Porque agora é Cristo, é o Espírito Santo quem vai lá corrigir ou vai transformar nosso temperamento em algo que Deus, de acordo com a vontade de Deus. Deus vai fazer isso, né, em nossas vidas. E vai trabalhar em nosso interior, no nosso eu, né? Quem somos nós? Aí é que o Espírito Santo vai trabalhar. Mas nós continuamos sendo pessoas distintas. Não somos Deus. Continuamos sendo as criaturas limitadas e finitas. Deus continua sendo Deus infinito, né?
Nós continuamos sendo criaturas, mas agora participamos, né, espiritualmente dessa vida de Deus, dessa vida com Deus, né, e também com os nossos irmãos. Temos essa comunhão com os nossos irmãos. Segunda coisa, edificados nele. Essa é a ação contínua. Ela não está acabada. Não somos edificados de uma vez e pronto, né? É que nem um prédio, por isso mesmo o apóstolo Paulo usa uma figura de prédio e que vai sendo construído pouco a pouco, tijolo a tijolo, né? Então, é para ser construído e ser acabado quando chega lá no fim da sua vida. Mas significa você chegar à semelhança da imagem de Cristo. Só que isso, nesta vida que nós temos, em que temos a nossa natureza pecaminosa, nós não vamos conseguir chegar exatamente ali, né? Nessa perfeição. Nós somos imperfeitos. No porvir, né? A gente vai chegar lá, a imagem de Cristo, mas nós estamos sendo transformados. A nossa vida está sendo transformada. Nós estamos crescendo para chegar lá. E a maneira como Deus usa isso para nosso crescimento é a convivência com nossos irmãos. É a convivência com outros irmãos. Então, pode ser que alguém se converta, esteja ali numa ilha solitária, naufragou, está lá sozinho, se converteu. Vai crescer também. Mas é uma coisa especial, né? É uma coisa específica lá. O normal é nós, quando estamos aqui, nos reunimos, quando nós convivemos, e nós muitas vezes vamos nos enxergar em outras pessoas, em nossos irmãos, e vamos muitas vezes repelir que isso, mas depois, algum momento, algum tempo depois, vamos descobrir que nós somos exatamente igual àquela pessoa, mas às vezes nós não enxergamos e nós nos rejeitamos, estamos rejeitando, na verdade, né? Mas para nós crescermos, assim, né? Por isso, aqui Paulo fala para a gente confessar nossos pecados mutuamente, para nós nos aconselharmos mutuamente, para nós orarmos uns pelos outros mutuamente, para nós termos essa convivência e nunca, jamais, pensarmos que somos melhores do que o outro, porque o outro é exatamente como nós somos exatamente como os outros. Temos os mesmos, muitas vezes os mesmos defeitos, às vezes um pouco diferentes e modificados, mas lá no interior, às vezes nós somos a mesma coisa. E na realidade nós queremos a mesma coisa, queremos crescer. Nós queremos amar o nosso próximo, né? Queremos fazer o bem. Algumas vezes somos mais travados do que outros, né? Mas nós somos ali, para a gente conviver, aprender a crescer. E esse crescimento, esse amadurecimento espiritual, ele precisa ser contínuo. Nós vamos crescendo um pouco cada vez. Já pensou? Você chegar aqui, se converteu e chega ali na igreja já totalmente transformado, totalmente já crescido espiritualmente, totalmente já ali quase na plenitude da imagem de Cristo, né? Isso aí parece meio absurdo, né? Você imaginando assim, até meio estranho. Mas exatamente porque não acontece assim. Eu acredito que nem nós suportaríamos tanto impacto na nossa vida de uma vez. A gente chegar e falar, não, eu sou desse jeito, não é possível. Menos eu não. Até o momento que você chega e fala, não, eu sou exatamente igual, é isso mesmo. Eu preciso do perdão de Deus do mesmo jeito, eu preciso ser transformado do mesmo jeito que a outra pessoa, eu preciso também. Até chegar nesse ponto, talvez demora, né? Alguns chegam mais rápido, outros um pouco mais devagar.
mas a gente precisa caminhar esse caminho, todos nós. Por isso, nós vamos assim, né? Crescendo aos poucos. Não conseguimos ser transformados totalmente de repente. Não é assim que Deus faz conosco. A nossa vida tem essa fase natural de crescimento, de perceber, de ser impactados, de arrepender, de mudar, de ficar humilhados muitas vezes e nos colocar diante de Deus e permitir que Deus transforme a nossa vida, né? Então não é uma coisa tão rápida assim, mas é uma coisa que deve ser contínua até a nossa morte, até a nossa partida, né? Assim como uma árvore, ela demora para dar frutos, né? Crescer, tal, dar frutos, chegar na sua plenitude. Nós também demoramos, mas isso acontece continuamente. Só um exemplo, o apóstolo Paulo, antes de ele começar o ministério dele, depois da sua conversão, a gente tem uma impressão que ele já logo passou para né, de pregar e ensinar, mas quando nós observamos assim detalhadamente os evangelhos, né, vemos ali em Atos, nós percebemos que existe um período de 8 a 10 anos entre a conversão de Paulo e a sua obra, né, o seu ministério efetivo. Demorou 8 a 10 anos Paulo ser transformado, ficar pronto para ser o apóstolo, o missionário que ele foi. Não foi da noite para o dia. Para nós, por enquanto, também nós precisamos do ensino da palavra de Deus, que vai mudar a nossa vida, né? Como nós vimos ali, meditar na palavra de Deus. A nossa, por enquanto, a ED é a instância que nós temos para aprendermos a palavra de Deus, né? Para sermos discipulados. Mas a gente precisa realmente unir não somente o conhecimento, mas unir a prática, né? A prática da nossa fé. Os desafios, essas práticas são desafios que nós temos em nossa vida. Os desafios. Nós temos lá para seguir adiante. Essa igreja, como é que ela começou? Começou com já assim? Um templo assim? Não, né? Começou com uma coisa bem pequena, né? Uma casinha ali. Foi crescendo, né? Foi construindo, foi acrescentando, foi indo assim, né? Não se imaginava de repente que ia chegar nesse formato. A coisa foi indo, né? Então é assim também, né? A nossa vida precisa ir crescendo. No início nós somos um pouco desajeitados, né? No início a gente tropeça muito, a gente cai, a gente faz muita bobagem, mas depois a gente vai pegando jeito, a gente vai crescendo, vai pegando jeito e vamos amadurecendo e cada vez mais vamos acertando, Deus vai usando, Deus vai nos abençoando, nós vamos ter mais experiências de fé à medida que a nossa fé seja fortalecida, né? Enfrentamos desafios, passamos por apuros, à medida que nós vamos crescendo, Deus vai nos fortalecendo e nós vamos amadurecendo. Vamos chegando cada vez mais perto da imagem de Cristo, né? E a terceira coisa aqui, esse ponto que ele fala, é confirmado nele, né? Ele fala assim, radicados, edificados, firmados na fé. Esse firmados, confirmados também, é uma palavra que é jurídica, tem uma origem jurídica e significa uma confirmação formal de um contrato. Então, é uma coisa que você fala assim, formalmente, para ser
um marco, né, para ser algo sério, levado a sério. Então, quando a gente fala esse ponto, por exemplo, quando nós, no início da nossa vida cristã, nós recebemos a Cristo e nós declaramos que cremos em Cristo e nós também oramos recebendo a Cristo em nossa vida, em nosso coração, e deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, essas são afirmações que Deus leva a sério. Não é qualquer coisa. Não é né, uma coisa que Deus vai desprezar, não. É algo que Ele está levando a sério. Né? Não é assim só uma coisa jurídica, não é só isso. É uma coisa que nós nos comprometemos com Deus. Deus leva a sério. Né? E Ele age conforme a vontade dEle a partir da nossa decisão. A partir dessa decisão de fé, das nossas decisões de fé. Né? Então, por exemplo, a Santa Ceia hoje nós temos. Santa Ceia não é um ritual vazio. Algumas vezes pode parecer, mas Santa Ceia não é um ritual vazio. Ele é uma prática em que é uma confissão de fé, que nós confessamos ali que nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo que sacrificou a vida por nós e fomos perdoados pela mesma obra na cruz, através de Jesus, e nós somos irmãos em Cristo, temos a comunhão com Deus. Então, Santa Ceia significa tudo isso, quando nós participamos dessa ceia, né? E seja o batismo, também é um ritual, parece, né? Mas é uma prática de confirmação da nossa fé, confirmação da nossa obediência a Cristo, para sermos batizados, né? Então, Deus leva a sério aquilo que nós fazemos, aquilo que nós declaramos, né? E aquela decisão de seguir o senhorio de Cristo, além de declarar essa comunhão com Deus, é levado a sério por Deus, não é qualquer coisa. Então isso é importante nesse processo de ser enraizados e ser edificados em Cristo. Eclesiastes, capítulo 5, 4 e 5, depois os irmãos podem ler lá. Ele diz assim que nós não somos obrigados a fazer votos, não somos obrigados a fazer promessas, não somos obrigados a afirmar nada que nós não queiramos. Mas, se nós fizermos isso, se nós prometermos, se nós votarmos, se nós afirmarmos alguma coisa, precisamos cumprir. Nós precisamos levar a sério todas as nossas decisões. Não podemos ficar assim, achando que é algo sem valor. Nós precisamos levar a sério e ir até o fim. Porque Deus nos leva a sério. Deus leva a sério aquilo que nós fazemos, que nós falamos, né? Que nós prometemos, que nós afirmamos. Então, quanto mais se nós fizermos isso diante de Deus e diante da igreja, isso precisa ser levado a sério, né? Mas, então, ele continua aqui, transbordando de gratidão, né? Como foram ensinados, transbordando de gratidão. Essa gratidão, muitas vezes, de coração, ela está bem presente naqueles que são recém-convertidos, né? Então, naquele primeiro amor, aquele impacto inicial, né? E o tempo vai passando, mas essa gratidão pela graça de Deus, essa gratidão pela salvação, pelo sacrifício de Cristo em nossas vidas, a gente tem talvez mais forte quando nós nos convertemos, né? Aquele impacto, aquela diferença de vida que nós temos, mas não podemos perder isso. Precisamos continuar tendo essa mesma gratidão. A gente não pode cair naquela tentação de chegar um momento em que pensamos que, na verdade, Deus deve agradecer a nós, né?
Às vezes pode chegar um ponto assim, se a gente não cultivar isso, chegar a um ponto que nós começamos a achar que a igreja deve nos agradecer pelo fato de nós sermos membros ali. Que o reino de Deus deve ficar grato pela nossa presença, porque nós podemos contribuir com o nosso serviço, com muitas coisas, então Deus deve ficar grato com a nossa vida. Nunca podemos chegar a um ponto assim, né? Por isso, a nossa atitude sempre deve ser a de gratidão a Deus por ter nos alcançado, por nos permitir participar da sua comunhão, participarmos da sua igreja, de podermos viver no seu reino, né, de tê-lo como o nosso Deus e o nosso Senhor. Essa gratidão de podermos participar dessa graça, isso nunca, jamais deve fugir da nossa vida. Senão a gente pode acabar invertendo. O diabo, ele é astuto e vai tentar fazer isso. Se a gente não tomar cuidado, pode acabar, né, ficando assim. Colossenses 1:12, ele diz lá, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, sempre essa gratidão a Deus que nos tornou dignos. Esse tornar dignos veio somente através de Jesus, do sacrifício dele na cruz, do perdão pelos nossos pecados, né? Pela nossa justificação, nos tornou dignos de participar dessa herança. Então, a pergunta que precisamos ter é onde nós lançamos as nossas raízes. Onde estamos lançando as raízes da nossa vida? Em momentos a gente precisa parar para pensar, refletir, de tempos em tempos, onde é que estão as nossas raízes, né? Precisamos perguntar como que está a nossa vida espiritual. Como que está a nossa relação com a palavra de Deus, né? Lembrar das decisões que nós tomamos. Tem momentos que a gente precisa parar para lembrar disso. Lembrar das declarações que nós fizemos diante de Deus. Precisamos ter momentos na nossa vida em que nós paramos para relembrar, né? Declarações. Será que nós estamos honrando nossos compromissos assumidos? Será que nós continuamos com o coração grato? Claro que às vezes vem situações em que nós não nos sentimos gratos. Nós nos sentimos revoltados. Nos sentimos injustiçados. Nos sentimos, né? Tem várias situações. Difícil sentir grato. Mas a gente precisa cair em si. A gente precisa ter esse momento. Não, espera aí. O que eu estou fazendo? O que Jesus fez por mim? O que Deus fez por mim? O que é que eu estou fazendo aqui? Lembrar, eu estou aqui pela graça de Deus. Estou aqui, na verdade, porque Deus me ama. Estou aqui porque Ele me escolheu estar aqui. Estou aqui porque Jesus morreu no meu lugar. Porque Jesus derramou seu sangue na cruz para permitir que eu estivesse aqui, né, participando da herança, que ele diz aqui, a herança dos santos no reino da luz. Precisamos momentos realmente cair em nós, parar. Temos muitas razões para pensar diferente, razões humanas, humanamente falando, mas nós precisamos também parar e pensar nas razões de Deus para as nossas vidas, né? É um momento que paramos para avaliar essas coisas nas nossas vidas. Onde nós estamos lançando as nossas raízes?
Será que aquele primeiro amor, será que o ânimo, o fervor, o amor a Deus, será que continua? Tem momentos que parece difícil, mas é o momento então que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Precisamos ser renovados por Deus. Precisamos ser tratados por Deus, né? Pedir que Deus ele venha trabalhar em nossas vidas e nos dar mais um crescimento. Possamos subir mais um degrau rumo à imagem de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui, podemos estar exatamente onde estamos. Senhor, nós podemos fazer parte dessa herança dos santos, de participarmos desta herança nos santos por causa do Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, pela nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes tem momentos em que nós não estamos tão contentes assim, tem momentos que nós não estamos assim tão amorosos, tem momentos que nós não estamos tão gratos. Perdoa-nos, ó Deus. Mas queremos te pedir que o Senhor esteja renovando dentro de nós um espírito inabalável. Que o Senhor esteja renovando dentro de nós, ó Deus, aquele amor, aquele primeiro amor que, ó Deus, aquela gratidão em nossos corações, aquele louvor ao Senhor, ó Deus, queremos pedir que o Senhor renove dentro de nós, renove as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos lembrar de onde nós estamos lançando as nossas raízes. As nossas raízes estão em Cristo. Como é que estão essas raízes? Queremos pedir a Deus que o Senhor venha renovar as nossas vidas. Senhor, venha, ó Deus, continuar transformando as nossas vidas. E nós podemos te agradecer, ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou de lado, não nos desprezou, mas o Senhor está nos levando a sério. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está presente em nossas vidas. Está nos conduzindo. E assim nós te pedimos, ó Deus. Continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas. Continua, Senhor, transformando nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.